Olá, turma do sétimo ano. Espero que esteja tudo bem com vocês. Nessa semana, na primeira semana do mês de maio, nós estamos iniciando o bloco 4. Então, ontem vocês receberam na escola o bloco 4 e devolveram o bloco 3. Então, a partir de hoje, nós vamos começar a trabalhar os assuntos do bloco 4. Então, o bloco 4 na primeira semana e na segunda será conteúdo, na terceira será revisão e na quarta será a nossa avaliação, a nossa prova, que é de acordo com os conteúdos da semana 1 e da semana 2. Para esse bloco, nós vamos trabalhar na disciplina de geografia o assunto industrialização no Brasil. Vocês sabem que a indústria, que são as fábricas, fabricação de produtos, ela está relacionada principalmente ao meio urbano, ou seja, às cidades. Ela ocorre principalmente nas cidades, a indústria, né? A fabricação de produtos ocorre principalmente nas cidades. Mas a gente vai ver agora que o que deu origem à indústria no Brasil, que o Brasil se tornasse mais urbano, foi a atividade rural. Antes do Brasil ser um país onde a maioria das pessoas moram nas cidades, principalmente por causa dos empregos e oportunidades que surgiram a partir da indústria, a gente tem que ver como é que isso teve origem. Então, a indústria no Brasil, ela teve origem na economia cafeeira, no café. Então, esse produto que a gente consome principalmente ao acordar cedinho, né, para a gente conseguir despertar e ter mais energia, ficar mais esperto durante o dia. O café foi o principal produto da economia do nosso país, principalmente ao longo do século XIX. Lembrando que nós estamos no século XXI, mas até cerca de 200 anos atrás, ou seja, até o século XIX, a atividade industrial, ou seja, a indústria, a fabricação de produtos no Brasil, ela era muito fraca, ela não era muito significativa, tá certo? E o principal produto da nossa economia era um produto agrícola, que era o café, que hoje em dia é tão apreciado, mas que naquele tempo era ainda mais importante, era ainda mais valioso na economia mundial. Então, até o século XIX, a atividade industrial não era muito significativa no Brasil. E o café era o principal produto da economia nacional. Ou seja, o principal produto que o Brasil vendia, que os brasileiros vendiam para o exterior, era o café. Não esqueçam disso, era o café. Tá certo? Então, de 1830 a 1929, ou seja, num período de mais ou menos 100 anos, ou seja, num período de 100 anos mesmo, porque aqui de 1830 a 1929, certo? Então, 100 anos. A expansão da atividade cafeeira assumiu importância crescente no desenvolvimento industrial, ou seja, a indústria surgiu a partir da economia do café. Por quê? Vamos ver. As cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, elas se beneficiaram muito da economia do café. Porque percebam nesse mapa que nós temos linhas coloridas. Essas linhas coloridas representam as ferrovias, ou seja, os trilhos. Então, as fazendas de café do interior, elas produziam o produto café lá no meio rural. Eles eram transportados em trem, chegavam até São Paulo. Todas as ferrovias tinham destino até São Paulo, passavam por São Paulo, iam até Santos, o Porto de Santos, e eram vendidas para o exterior, o café. Assim como também no Rio de Janeiro. Então as ferrovias elas iam para São Paulo, Rio. Rio também tem porto. No Porto do Rio era vendido o produto. Então São Paulo e Rio de Janeiro principalmente foram as cidades que mais cresceram nesse período da economia cafeeira, porque eram as cidades por onde passavam, que chegavam os trens carregados de café. E isso gerou uma economia muito grande para as cidades lá, porque teve novos postos de trabalho que surgiram a partir dessa riqueza gerada pelo café. Então, com o lucro que as pessoas obtinham
com a venda do café, com a venda para o exterior, que são as exportações. Lembrando que exportar significa vender para o exterior e importar significa comprar do exterior. Quando o Brasil vende para o exterior, ele está exportando. Quando o Brasil compra produtos de fora, de outros países, que vem de outros países, ele está importando. Então, as exportações de café, as vendas de café para o exterior, o lucro que os produtores ganharam com a venda de café foi investido na importação, ou seja, na compra de máquinas, na instalação de primeiras fábricas e na infraestrutura de transporte. Então, as máquinas e toda essa infraestrutura e também a instalação das fábricas surgiram exatamente pelo dinheiro, pelo lucro obtido através da venda de café. E com isso houve um grande crescimento das principais cidades do Brasil, das cidades mais ricas do país até os dias de hoje, que é São Paulo e Rio de Janeiro. Então, São Paulo e Rio de Janeiro foram as principais beneficiadas da economia do café no Brasil, porque receberam ferrovias, portos, o comércio das cidades cresceu, as oportunidades de trabalho e tudo. Então, com isso, houve um crescimento da população, porque atraiu muita gente para essas cidades, que hoje em dia são as maiores, continuam sendo as maiores do Brasil. Principalmente entre 1830 e 1929, certo? Então, do começo do século XIX ao começo do século XX, cerca de 100 anos. Então, mas houve um problema, houve uma crise e houve uma grande diminuição do lucro obtido na economia cafeeira. Porque lá no começo do século XX, ou seja, no começo do século passado, há cerca de mais ou menos 100 anos atrás, houve uma crise na Bolsa de Valores de Nova York, Estados Unidos. Então, Estados Unidos e os países da Europa eram os principais compradores do café brasileiro. Como eles estavam em crise, acabou que eles deixaram um pouco de comprar esse produto que era até então valioso na economia mundial. Então, com essa crise da Bolsa de Valores de Nova York, houve um grande prejuízo com essas crises e outras crises também que ocorreram no período. Porque o que isso influenciou? De que forma as crises, as crises econômicas do início do século XX afetaram a economia do café no Brasil? É porque a exportação do produto diminuiu bastante, causando prejuízo aos produtores. Ou seja, eles não tinham mais para quem vender, porque os compradores não estavam mais comprando, porque os países deles estavam em crise. Isso gerou crise também no Brasil, por causa que o Brasil dependia muito da venda de café. Se não tinha para quem vender mais o café, ele foi acabando diminuindo o preço, porque um produto ele é mais valioso conforme a sua procura. Se ele for muito procurado, o preço vai diminuir. Agora, se ele deixar... Aliás, aos poucos, esse produto ele foi diminuindo o valor no mercado mundial. Era algo muito lucrativo, venda de café, mas com a crise, o produto perdeu importância e com isso os produtores foram prejudicados. Então, tá certo. Então, aos poucos, essa atividade foi se tornando cada vez menos lucrativa na economia mundial e no Brasil. Com isso, o Brasil foi aos poucos diminuindo a importância da economia cafeeira e foi vendo que, já que os países europeus vendiam para a gente produtos industrializados e a gente vendia para eles só café, só produto agrícola, o Brasil, depois dessa crise, resolveu fabricar as coisas no seu próprio território. Com isso começou realmente a indústria no Brasil, a partir dessa crise, que o Brasil viu necessidade de começar a fabricar os seus produtos no seu país e deixar de ficar somente importando de outros países. Mas as primeiras fábricas surgiram exatamente do lucro gerado pela economia do café. Porém, a gente só vai ver isso na próxima aula, que vai ser
amanhã, que a gente vai ver mais sobre a indústria realmente no Brasil. Aqui a gente só viu como é que o café acabou criando toda uma economia que gerou uma infraestrutura que para que a indústria no Brasil surgisse, né? Tivessem disso. Por quê? Porque o café ajudou, tá certo? Então, para a aula de hoje nós temos uma atividade que é copiar e responder a atividade que eu vou mostrar agora já para vocês, mas o que eu quero dizer é que as respostas dessa atividade vocês vão pesquisar na página 94 do livro de Geografia. Então eu vou mostrar aqui para vocês como é que é a atividade, tá certo? Então a atividade aqui, elas são apenas 3 questões e as respostas vocês vão estar pesquisando na página 94. Não se preocupem que eu vou deixar o print dessa atividade no grupo de vocês de WhatsApp. Então, terminando aqui esse vídeo, vocês estão aqui no YouTube, aí vocês voltam para o WhatsApp, que eu vou estar lá enviando no grupo o print dessa atividade, e aí, conforme vocês forem terminando, vocês vão me enviando. Não esqueçam da importância dessas atividades do livro, porque são atividades que valem nota. Lembrando que tem nota qualitativa, tem a nota da prova parcial e tem a nota da prova bimestral. Então são três notas. Então não deixem de fazer as atividades que eu peço do livro. E não esqueçam de preencher os cabeçalhos, colocar a data, porque no final do bloco vocês vão estar entregando também essas atividades que eu vou pedindo. Não é só para enviar as fotos pelo WhatsApp, mas é para deixar ela guardada em folha separada para entregar no final do bloco, tá certo? Pois por hoje é só. Um abraço a todos. Até amanhã. Tchau.